Neste webinar, iremos exclusivamente olhar para as principais fontes de financiamento dos projetos empreendedores numa perspectiva operacional, que é o factoring, o leasing e a renting, representando eu a ALF, a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, que se encontra em funcionamento já desde 1984, fazendo parte dela os principais operadores deste tipo de linhas de financiamento. Iremos abordar em concreto aquilo que é o conceito de locação financeira ou leasing, o factoring, confirming e renting. No que concerne ao leasing ou locação financeira, devemos começar por definir o que é locação financeira. E no fundo é uma modalidade de financiamento a médio e longo prazo através da qual a financeira, locadora, adquire um bem imóvel ou imóvel de acordo com as indicações do seu cliente locatário e cede-o temporariamente em regime de locação financeira, vulgarmente designado como leasing, ao cliente, mediante o pagamento de uma quantia, chamada renda, por um prazo determinado contratualmente. No fim desse prazo, o locatário poderá adquirir esse bem através do exercício da opção de compra e o consequente pagamento do valor residual que determina a passagem da propriedade do contrato e do bem para o locatário. No fundo, podemos ver neste esquema como é que funciona o leasing em particular. É um instrumento de financiamento muito corriqueiro em investimentos e destina-se a variedíssimo tipo de empresas, inclusive até municípios e instituições mais de caráter institucional. É um instrumento também auxiliar de venda de bens para o fornecedor, já que se torna mais fácil do ponto de vista de venda e do ponto de vista comercial de qualquer equipamento ou imóvel, associando à solução o respectivo financiamento. No fundo, o leasing tem características muito interessantes porque é um produto simples e de fácil utilização, liberta liquidez, é fácil, adaptável, simples de utilização, integrante, negociável e global. O leasing propriamente dito pode-se separar em aquilo que chama de imobiliário, comercial ou para habitação, sendo o comercial adaptado a lojas, estabelecimentos comerciais, escritórios, consultórios, armazéns, instalações industriais e aquilo que é o mais usual que até para o leasing mobiliário, para muito aplicado a viaturas, ligeiros, pesados e passageiros ou mercadorias e equipamentos, nomeadamente máquinas industriais, material informático, equipamento médico e equipamento de construção civil. A duração média de um contrato de leasing não deverá ultrapassar o período presumível de utilização desse bem em causa, sendo as partes livres de negociar o prazo de financiamento que for mais interessante para a operação. O mais comum são, no caso do leasing imobiliário, 24 a 48 meses e no imobiliário 7 a 10 anos, existindo uma imposição legal que não deve ultrapassar os 30. O valor residual corresponde ao montante através do qual o locatário compra o bem locado à locadora no final do contrato, correspondente àquele montante a uma percentagem sobre o valor contratado. O mais comum são, dependendo do tipo de bem, percentagens de 2 a 6% no leasing imobiliário e de 2 a 10% no leasing imobiliário. As rendas dos contratos de leasing podem ser antecipadas ou postecipadas, constantes ou variáveis, ter uma periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual, taxas de juros fixas ou indexadas a uma taxa Euribor a 3, 6 ou 12 meses, sendo o mais comum as prestações serem mensais, antecipadas e indexadas a Euribor a 12 meses. O processo de contratação de um leasing é muito simples, passando pela identificação da necessidade, pela escolha do bem em causa, pela proposta de operação que é analisada pelo locatário do locador, e no contrato propriamente dito. A realização do leasing, uma operação de leasing pressupõe a existência de uma decisão de investimento por parte do cliente, empresa, empresário em nome individual, profissional liberal ou particular, escolhido o imóvel ou equipamento pretendido e ponderada a alternativa desta forma de financiamento, no fundo equiparada ou em complemento a fontes de financiamento de capital próprio do projeto. Durante a vigência do contrato, o locatário utiliza livremente o bem dentro dos fins para o qual está destinado,
sendo o acesso do locatário à propriedade jurídica do bem ocorrendo apenas no final do prazo, se for essa a opção por exercício e pagamento do respectivo valor residual. A escolha do bem móvel ou imóvel também é importante, porque o locatário escolhe livremente o bem que pretende usufruir, a locadora financia e, no caso dos bens imóveis, a aquisição pode ter ou não ter obras de beneficiação desse imóvel. E mesmo assim, pode-se aplicar, no caso de imóveis, escritórios, armazéns, fábricas, habitação permanente ou secundária, ou para sublocação. No caso dos móveis, a aquisição pode passar por equipamento industrial, informático, médico, viaturas ligeiras e pesadas e equipamento de transporte. Obviamente que o montante financiado tem como limite máximo o valor da avaliação do imóvel no caso do leasing imobiliário. Para formalizar o pedido de financiamento de um leasing, é necessário haver uma proposta de operação, um contrato e uma encomenda do bem. Neste caso, poderão existir garantias e seguros. No caso do mobiliário, do leasing imobiliário, a transporte dos equipamentos, danos próprios, responsabilidade civil e, no caso do imobiliário, a pólice de cobertura de todo o conjunto patrimonial que constitui o imóvel, a pólice de responsabilidade civil. Normalmente é solicitada uma livrança que normalmente é balizada pelo lado dos clientes e dos seus sócios e cônjuges. Slide, poderemos ter uma noção daquilo que é o tratamento contabilístico do leasing. E isto aparece nos balanços dos projetos ou dos empreendedores, das empresas, como dívidas a fornecedores de imobilizado, podendo sendo amortizados ao longo do período de vida útil, e as componentes de renda são debitadas nas contas de fornecedores de imobilizado e consideradas como custo do exercício de acordo com a legislação. No enquadramento fiscal do leasing imobiliário, podemos considerar o imposto de selo sobre a compra do imóvel, o IMI, o IMT e o IVA. Poderemos ver aqui neste slide com mais detalhe o que é o imposto de selo, o IMI, e neste caso o IMT e o IVA. No caso do leasing imobiliário, o enquadramento fiscal é feito por dois impostos, nomeadamente o IVA, em que aqui há uma sujeição deste imposto à taxa de aquisição do bem, e o imposto de selo, não havendo imposto de selo associado. E iremos analisar de seguida o factoring. O que é o factoring? Consiste num sistema aperfeiçoado de cobrança das vendas a prazo. No fundo, é uma atividade que assegura o financiamento corrente através da cessão de créditos sobre terceiros, substituindo assim o crédito de tesouraria. No fundo, temos três players neste tipo de financiamento. O chamado aderente, que cede o crédito ao factor, ou entidade de factoring, que adianta ao aderente ou à empresa esse valor, e o devedor paga diretamente ao factoring, havendo uma venda. No fundo, estamos a falar do adiantamento de uma venda e, no fundo, uma antecipação de um saldo devedor de clientes com, obviamente, cobrança de juros à cabeça. O factoring é uma fonte de financiamento rápida, segura, flexível, económica e cómoda. E é muito fácil de utilização, permitindo potenciar o financiamento de curto prazo e as necessidades de tesouraria que os empreendedores tenham no desenvolvimento do seu negócio. O factoring tem associado um conjunto de serviços, nomeadamente antecipação de fundos, risco de crédito, gestão de tesouraria equilibrada, apoio contabilístico, cobrança especializada de créditos e, no fundo, todo o esforço de cobrança que é feito em cima do saldo de média de devedores de clientes, apoio comercial jurídico, informação de gestão e consultoria geral no domínio das cobranças. Poderemos ver aqui com mais detalhe as vantagens associadas à antecipação de fundos, ao estudo de riscos de crédito, gestão de tesouraria e apoio contabilístico, associados à fonte de financiamento do factoring. No fundo, o factoring tem associado a cobrança de créditos, o esforço de cobrança e apoio jurídico e comercial e, por outro lado, poderá ter associado também um serviço de informação de gestão e consultoria geral sobre os saldos de devedores, extratos mensais, descritivos, contas correntes, etc.
Existem várias modalidades de factoring, nomeadamente a factoring com recurso, factoring sem recurso, full factoring e, no caso do internacional, poderá haver aqui um apoio diretamente à exportação e, no fundo, um serviço que seja possível gerir tudo o que são carteiras de créditos de devedores internacionais, com a devida complexidade associada a isso. Para perceber melhor como o factoring funciona, temos aqui o tratamento contabilístico do factoring. Do mesmo modo, o factoring tem algumas vantagens fiscais e, por exemplo, as operações de factoring com recursos estão sujeitas a imposto de selo. Iremos abordar de seguida o confirming. O confirming é um serviço continuado através do qual o cliente devedor emite ordens de pagamento e solicita que o fator, no fundo o credor, substitua nos seus pagamentos com a obrigação de, posteriormente e nas datas indicadas nas ordens de pagamento, liquidar ao factor o valor das ordens emitidas. Ou seja, há três tipos de players neste tipo de operação. O fornecedor, cujo pagamento é antecipado, o factor, que faz esse pagamento, e o devedor, cliente, que faz essa ordem de pagamento e que liquida diretamente as ordens junto do factor. No fundo, o factor não financia a empresa, contudo aceita ordens de pagamento do cliente devedor ao abrigo do limite estabelecido no contrato, assegurando assim o pagamento ao fornecedor na data do vencimento da ordem, disponibilizando a antecipação da mesma em condições muito vantajosas. As vantagens do confirming passam por ser uma fonte financeira económica, eficiente, flexível, segura, com boa imagem e rapidez, muito adequada à gestão de tesouraria de curto prazo. E podemos associar ao factoring, ao confirming, a garantia de pagamentos, atendimento a fornecedores, gestão de contas correntes, consultoria geral como serviços que são normalmente associados a este tipo de modalidade de financiamento. Podemos considerar assim como serviços associados ao confirming, garantia de pagamentos, atendimento a fornecedores, gestão de contas correntes e tesouraria. Poderão observar neste slide que o confirming tem também um tratamento fiscal bastante adequado. Para concluir, vamos abordar a última fonte de financiamento, que é o renting. O renting normalmente está associado àquilo que nós designamos como aluguer operacional. Por exemplo, um veículo novo para um determinado prazo de quilometragem, mediante o pagamento de uma renda fixa, onde o cliente apenas suporta a depreciação da viatura estimada no contrato. No fundo, o renting tem um conjunto de serviços associados ao contrato e que são necessários ao normal funcionamento e conservação da viatura. O renting destina-se a empresas, empresários em nome individual, à própria administração pública e particulares. O renting é uma fonte de financiamento fácil, económica, segura, flexível, simples e com boa imagem, e que associa normalmente um conjunto de serviços integrados que são prestados à empresa. Poderemos ver neste slide um exemplo de serviços associados ao renting de viaturas. Serviços podemos considerar, por exemplo, a negociação, compra e entrega do veículo, a gestão oficinal e manutenção e a gestão de pneus. Além disso, os relatórios de gestão e consultoria, viaturas de substituição, gestão de combustível e gestão de combustível e portagens, para além de multas e inspeção periódica obrigatória do veículo. Os outros serviços contemplam também o pagamento de impostos e gestão de multa, assistência 24 horas por dia e gestão de seguros e sinistros. A vantagem do renting face ao leasing é que o bem, neste caso, não é contabilizado como ativo, configurando unicamente a prestação de serviço como um FSE, um fornecimento de serviço externo, portanto contabilizando-se através dessa renda e influenciando apenas a operação do projeto,